Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, o nosso Rei, Senhor, Salvador, a quem seja a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Tiago. Chegamos no final do capítulo 1, vamos concluir versos 26 e 27. Tiago, capítulo 1, 26 e 27, vamos ler a palavra bendita do Senhor. Tiago 1, 26 e 27, concluindo aí o primeiro capítulo, diz assim a palavra de Deus: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. A palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos, rogando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobretudo através da iluminação do seu Espírito. Oremos. Bendito Deus, nós somos gratos pela Tua palavra, que nós tivemos a oportunidade de ler novamente, e como Teu povo nós rogamos ao Senhor, que o Senhor, que é um Deus vivo e verdadeiro, que está aqui em nosso meio, que o Teu Espírito conduza os nossos pensamentos a Cristo nesse momento, que a Santa Trindade seja glorificada, sobretudo nos ajudando a compreender as verdades profundas da palavra inspirada, mas ajudando-nos a aplicar essas verdades. Tiago nos ensina esse cristianismo prático. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé seja uma fé prática. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você é uma pessoa religiosa? Geralmente, quando nós ouvimos essa pergunta, nós queremos dizer: não, eu não sou religioso, eu sou evangélico, eu sou cristão. Geralmente nós temos a pressuposição de que a palavra religião ela é sempre uma palavra ruim, negativa. Isso foi fruto, obviamente, de várias correntes que penetraram nos meios reformados, sobretudo através do evangelicalismo moderno, do fundamentalismo e tantos outros movimentos que acabaram nos trazendo a ideia de que a palavra religião ela sempre é uma coisa ruim. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos Tiago falando da religião como sendo uma coisa boa. Ele fala da religião vã, mas também fala da religião pura e a religião sem mácula. Mas o que é de fato a religião? E qual é, de fato, a religião boa e qual é a religião errada, equivocada? Nesse texto que nós lemos, Tiago, mais uma vez, leva os cristãos para quem ele está escrevendo. Essa é uma carta circular, cujo objetivo era alcançar várias igrejas. Aqui ele chama aqui aos cristãos das 12 tribos, possivelmente, como nós vimos, é uma expressão que Tiago usa para se referir à igreja da Nova Aliança como sendo esse novo Israel, não mais o Israel antigo, agora existe esse novo Israel, que é a igreja da Nova Aliança. É uma carta circular, ele escreve para cristãos que estão enfrentando provações, inúmeras provações, perseguições. Ele escreve para uma comunidade também que é marcada por muitos embates, isso é muito claro pela forma como ele trata a respeito da língua, o cuidado com a língua, o tratamento de ricos e pobres. Então, ele escreve para igrejas reais e concretas, porque isso é o cristianismo. Há muitas pessoas que pensam na igreja evangélica cristã como sendo um local sem problemas, um local paradisíaco, um semicéu. Mas isso não é a igreja de Cristo. A igreja é marcada por conflitos e a maioria das cartas do Novo Testamento são escritas exatamente para resolver, para orientar a respeito desses conflitos, inclusive essa carta de Tiago. E nós vimos que a carta, após essa introdução inicial, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, Tiago, do versículo 2 até o versículo 18, ele começa a tratar
a respeito das provações, como é que nós respondemos aquelas provações. E logo em seguida, ele vai lembrar, no versículo 18, que nós, em meio às provações, devemos compreender que Deus é bondoso. E a prova dessa bondade de Deus é que Ele nos salvou, Ele nos deu vida, Ele nos regenerou. Isso é uma prova. No capítulo 1, versículo 18, ele diz que Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós fomos transformados pela palavra da verdade. Essa é a bondade de Deus. Ele nos salvou. Nada mais maravilhoso do que a salvação. E no versículo 19 ao versículo 27, ele então começa a mostrar como é que essa palavra ela deve ser colocada em prática. Uma coisa é você dizer que você foi salvo, que você foi transformado, que você foi regenerado. Outra coisa é como você aplica isso na sua vida. Então, nós vimos na semana passada como Tiago nos ensina que a resposta que nós devemos dar ao fato de termos sido nascidos de novo é vivermos de forma prática. Ele vai falar a respeito da fala, do perigo da fala. No versículo 19, ele falou a respeito disso. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E ele fala também a respeito da obediência, de sermos praticantes da lei perfeita, que é essa lei moral de Deus, os 10 mandamentos, conforme encontramos interpretados por Cristo. Então, essa é a lei da liberdade, essa é a lei moral, essa é a lei perfeita, nós devemos ser praticantes. E agora, então, ele vai nos ensinar, nos versículos 26 e 27, concluindo o seu raciocínio, como esses cristãos respondem à palavra de Deus, vivendo uma religião verdadeira. E ele, então, vai mostrar que a religião verdadeira, ela tem, primeiro, um discurso cuidadoso, nós temos cuidado com aquilo que nós falamos, ao invés de sermos precipitados no falar, mas a religião verdadeira tem a ver com prática de vida, em atos de generosidade e bondade para com outras pessoas e, sobretudo, na separação daquelas coisas ímpias do mundo. Então, Tiago agora foca exatamente nessa religião prática, nesse cristianismo prático. Então, qual é a ideia, qual é o argumento central aqui dos versos 26 e 27? E será também o tema do sermão nessa manhã. A religião verdadeira envolve autocontrole e é demonstrada em prática e santidade. Essa é a ideia. É simples assim. A religião verdadeira envolve autocontrole da língua, obviamente, e é demonstrada em prática. Você precisa praticar isso, como ele diz aqui, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e separação do mundo, e manter-se separado das coisas ímpias desse mundo. Eu vou repetir para aqueles que quiserem notar. A religião verdadeira envolve autocontrole e é demonstrada em prática e santidade. Há duas ideias aqui. A primeira, no versículo 1, no versículo 26, é que a religiosidade verdadeira controla a língua. A religiosidade de alguém não tem valor se ele não consegue controlar a sua fala. Não importa o que a pessoa diga, ele pode dizer que é a pessoa mais crente do mundo, se ele não controla a sua língua, a sua religiosidade não é verdadeira, é vã. É a primeira coisa que ele diz. Palavras apressadas, quem fala demais, com certeza torna a sua religião inútil, vã. E a segunda ideia, no versículo 27, é que a religiosidade verdadeira, ela é pura, ela é prática, ela é santa. Essa é a ideia. A religiosidade pura e imaculada, ela é prática e ela é santa. Então, a verdadeira religião, ela não é teórica, ela é prática, ela tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa forma de viver e como nós nos relacionamos com esse mundo, inclusive mal marcado pelo pecado. Agora, nós vamos analisar os versos 26 e 27. Acompanhe comigo. Primeiro, Tiago vai mostrar como a religiosidade de alguém não tem valor se ele não consegue controlar a sua fala. Ele começa com esse se aqui, que obviamente essa condição é uma condição que ele assume ser verdadeiro o que ele está dizendo. É muito importante no argumento. Ele diz assim, se alguém supõe ser religioso. Aqui a ideia de supor, literalmente, é você parecer, você considerar, implica esse verbo, geralmente na língua grega, em uma coisa subjetiva, baseada em opinião, não necessariamente em fatos. Então, Tiago diz assim, olha, se você se considera, se você pensa, e você quer ter certeza se aquilo que você pensa é verdadeiro,
Então você precisa fazer isso ou deixar de fazer isso. Essa é a ideia. Então Tiago diz assim, olha, se você pensa, se você supõe o quê? E aí ele vai dizer, se você supõe ser uma pessoa religiosa. Religiosa. E essa palavra aqui, é importante nós entendermos o significado aqui de religioso e de religião, conforme ensinado aqui por Tiago. A ideia de religioso é uma pessoa, e era usada muito na época, para alguém devoto a uma expressão adequada de crenças religiosas. Era um termo usado não apenas dentro do cristianismo, fora também, para descrever alguém devoto de alguma religião. Então, é literalmente essa ideia. Então, se alguém supõe ser religioso, obviamente aqui, religioso no sentido de religioso em relação ao cristianismo, se alguém supõe de fato que serve realmente a Cristo, então, Tiago diz assim, então você precisa ter cuidado para que a sua religião não seja vã. Se você supõe ser religioso, e aí tem dois problemas que ele aponta. A primeira, ele diz que é alguém que deixa de refrear a sua língua. Alguém que deixa de refrear. E essa ideia de refrear, literalmente aqui, significa a ideia de... Era a palavra que era usada na época para os animais, colocar freios nos animais. Então, Tiago diz assim, a imagem aqui é a ideia de uma rédea, normalmente usada com cavalos. Então, se alguém pensa que é religioso e não consegue refrear a sua língua, se não consegue controlar a sua fala, essa é a ideia. Você supõe que você é uma pessoa religiosa, que você serve a Deus, mas você não consegue colocar freios. Essa ideia de freios aparece também no capítulo 3, versículo 2, quando ele vai falar da língua, ele diz assim, 3:2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, era uma palavra muito usada, ele está usando uma metáfora, essa ideia de figura de linguagem, assim, se você pensa que você é uma pessoa religiosa, que você serve a Cristo, mas você não consegue colocar uma rédea na sua boca, esse é o primeiro problema. Você pensa que é religioso, mas você não coloca uma rédea na sua boca, você não consegue refrear a sua língua. Veja o que ele continua dizendo. Antes, enganando o próprio coração. Então, literalmente, aqui na língua grega, é o não e mais. Por um lado, você não refreia, mas por outro lado, você, no fundo, está enganando o seu próprio coração. Você está enganando. Você faz com que essa ideia de enganar aqui é fazer com que alguém tenha uma visão errônea a respeito da verdade. Você está enganando a si mesmo. Obviamente, a ideia de coração aqui tem a ver com o homem, com o ser humano como um todo. Então, você, por um lado, você não refreia a sua língua, mas, por outro, você está enganando o seu próprio coração. Por quê? Porque você acha que a religião tem a ver com formas apenas. Com pensamentos apenas teológicos, propositivos. É claro que a religião tem a ver com proposição, com teses, com argumentos, com ideias, mas ela é mais do que isso. A religião é uma coisa prática. Então, se você supõe-se uma pessoa aderente às verdades cristãs, resumindo, é isso que ele está dizendo, mas você não consegue frear a sua fala e você, na verdade, está enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? Veja o que ele diz, é vã. Sem valor, literalmente é isso. O que é uma coisa vã? Sem valor. Essa palavra é usada, por exemplo, na Septuaginta para traduzir o terceiro mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão. Então, vão é uma coisa sem valor, infrutífero, inútil, inoperante. Então, se você supõe que é uma pessoa religiosa, se você está todo domingo na igreja, se você tem a Bíblia embaixo do braço, se você se acha um cristão em um nível ou um ranking superior aos outros, mas você não consegue controlar a sua língua, você está enganando a si mesmo. É uma religião externa, seu coração está enganado, é uma religião vã, uma religião inútil. Inútil, não vale nada. E o que é então religião? Agora vamos pensar nessa palavra que ele usa aqui. Primeiro ele usa religioso e depois usa a palavra
religião. A palavra aqui, na língua grega, treskeia, ela literalmente significa crenças apropriadas e prática de obrigações relacionadas a pessoas e poderes sobrenaturais. E essa palavra, ela aparece 5 vezes no Novo Testamento, e aparece também na Septuaginta, que era a tradução do hebraico para o grego, e geralmente ela às vezes é traduzida por religião, por culto, adoração, piedade. Então era uma palavra que era usada para se referir, geralmente essa palavra se referia à expressão de devoção a seres transcendentes, era uma palavra muito usada dentro do mundo greco-romano, conforme se expressava em ritos culticos ou adoração. Então essa palavra religião era usada para todas as religiões, não apenas o cristianismo, todas aquelas formas religiosas usavam essa palavra, os gregos usavam essa palavra, e os romanos também, que falavam grego, usavam essa palavra treskeia, para expressar essa adoração religiosa, sobretudo as cerimônias, as crenças. Então, religião é isso. Uma religião envolve crenças, ideias, cerimônias, atos de adoração. É isso que Tiago está falando aqui. Esse é o significado de religião. Quando a Vulgata vai traduzir o Novo Testamento, ela vai usar a palavra aqui para religião, que é a palavra que vem da língua portuguesa, religião. Então, geralmente, nós usamos essa palavra sempre no sentido negativo, não é o significado aqui. Por exemplo, essa palavra aparece em Atos 26:5, quando Paulo diz assim, Atos 26:5, se vocês quiserem dar uma olhada, Paulo diz assim, pois na verdade eu era conhecido deles, desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Então, Paulo está usando a mesma palavra. Ele está dizendo, eu fui uma pessoa que religião é essa? Dentro do judaísmo, ele está se referindo ao judaísmo como sendo uma religião. Essa palavra também aparece em Colossenses 2:18, quando Paulo diz assim, ninguém se faça apto contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Então, essa ideia de culto dos anjos, literalmente, é uma religião ou ideias baseadas na própria vontade. E Paulo está condenando, obviamente, esse tipo de religião baseado em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Então, a palavra religião era uma palavra comum, usada, e nós temos que nem sempre pensar que religião, todas as vezes que nós ouvimos, devemos pensar em uma coisa negativa. Então, se alguém perguntar, você é uma pessoa religiosa? Sim, só que eu professo a religião cristã. Isso é o que Tiago está dizendo. Essa religião, a religião em si não é uma coisa ruim. A religião ruim e vã é aquela, e é isso que Tiago está ensinando, é aquela que você não consegue refrear a sua língua. Essa é a religião vã. E, de fato, isso parece meio contraditório, porque nós vivemos em um momento onde as pessoas estão acostumadas a não refrear a sua língua. Elas falam sobre tudo, não é assim? Nós estamos vivendo nesse momento. As pessoas falam sobre tudo, mas toda a orientação bíblica com respeito à sabedoria, a pessoa sabe, é aquela que tem cuidado na forma de falar. Vamos ver alguns textos bíblicos que a Bíblia fala muito sobre esse cuidado na fala e condena, por exemplo, o mexeriqueiro, o fofoqueiro, aquela pessoa o maledicente, que fala muito no meio da igreja ou para outras pessoas. A Bíblia o tempo todo está condenando esse tipo de pessoa. Mas alguns textos nós podemos ver, vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, alguns textos do Antigo Testamento, onde Deus vai condenar, mostrar que esse tipo de atitude não envolve a sabedoria divina. Então vamos ver Provérbios capítulo 10, versículo 19, que diz assim a palavra de Deus. Provérbios 10, 19, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Quanto mais você fala, dos seus lábios vai vir coisa errada, você vai dizer coisas impensadas. Quem muito fala, vai vir transgressão. Outro texto, Provérbios 29, versículo 20. Provérbios 29, versículo 20, diz o seguinte, a palavra de Deus. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras?
Maior esperança há para o insensato do que para ele. Veja que coisa, uma pessoa precipitada, ele fala primeiro antes de pensar. Há muitas pessoas que são profundamente precipitadas, o tempo todo ele está falando, ele não consegue, a sua boca parece que fica coçando para ele falar sobre tudo, sobre todos, para exprimir opinião, para julgar as pessoas, para definir as pessoas. Às vezes pressupõe alguma coisa, ele então já fala, ele se torna maledicente. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas maledicentes, irmãos. Isso é pecado, é quebra do terceiro mandamento, do nono mandamento. Primeiro, porque muitas vezes na maledicência nós usamos até o nome de Deus. Segundo, nós quebramos o nono mandamento quando nós pecamos contra o nosso próximo com a fala, falando mal, julgando, pensando, dizendo. E esse é um perigo muito grande na vida de uma igreja, a maledicência. O mexeriqueiro, o fofoqueiro. A Bíblia também condena, por exemplo, alguns textos como Provérbios, capítulo 11, versículo 13, diz assim: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. É aquela pessoa que o tempo todo está querendo falar da vida de alguém, saber da vida das pessoas. Provérbios 20, 19, o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios, não se meta com quem fala demais. Por quê? Porque você vai ser vítima disso também, da fofoca. Isso é uma desgraça, a maledicência na vida de uma igreja. E às vezes os filhos começam maledicentes, adolescentes maledicentes, jovens maledicentes, o tempo todo estão falando mal de alguém. Eles só conseguem se reunir para falar da vida dos outros. E é uma coisa que nós temos que coibir, primeiro em nós mesmos. Paulo diz o seguinte, lá em Efésios, abra sua Bíblia, ele vai falar um pouco sobre o perigo dessa maledicência, e isso é um problema muito sério, porque nós achamos que é uma coisa de só menos, mas Tiago está dizendo, se você é uma pessoa assim, que não controla a sua língua, a sua religião é vã. Veja o que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 29, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, aquilo que sai da nossa boca precisa ser coisas que tragam edificação, coisas boas, e não coisas más. Tem pessoas que ninguém suporta nem chegar perto, muitas vezes até na igreja, porque são pessoas que só têm coisas ruins. O coração enganoso, a religião vã, inútil. Agora, no versículo 27, vamos voltar lá para Tiago, ele começa a falar da religião pura. Qual é a religião boa? Ele vai dizer a religião pura e sem mácula. Ele vai usar duas palavras gregas que são praticamente sinônimas. A ideia de pura e mácula, a ideia de algo limpo, de algo que não tem mancha. Existe uma religião pura, agradável, que não tem mancha diante de Deus. Que religião é essa? Essa pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Literalmente ele está falando de uma religião santa, agradável. Essa ideia esse vocabulário de não ter mancha, de ser puro, ele é muito comum no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento nós vemos sempre Deus falando a respeito de pureza ritual, pureza no culto, animal sem defeito, sem mancha. Só que aqui essas expressões são usadas de uma forma ética, moral, para se referir a essa pureza interior do coração, a religião santa. Literalmente é essa. Qual é a religião santa diante de Deus? Esse Pai, esse que chamou vocês, que salvou vocês. Qual é a religião boa, santa para Deus? Obviamente que a nossa primeira tendência é dizer, bom, a religião boa e santa para Deus é aquela que tem a ver com Cristo, que tem a ver com o cristianismo. Nós não estamos errados. Mas a preocupação de Tiago, ele já está escrevendo para pessoas que se dizem cristãos. O objetivo dele não é fazer uma definição do que é a religião. Esse não é o objetivo. Ele está escrevendo para pessoas que se dizem cristãos, mas que estão errando no falar.
Pessoas que se dizem cristãos, mas não demonstram misericórdia para com outros. Pessoas que se dizem cristãos, mas estão vivendo misturadas com as coisas pecaminosas desse mundo. Ele está dizendo, olha, a religião, de forma prática para vocês, a religião pura e agradável a Deus, aquela que é sem mácula diante desse Deus, é o quê? Primeiro, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Que coisa maravilhosa. Tiago mostra que essa atitude de misericórdia, de compaixão, essa ideia dessa generosidade social, isso faz parte da essência da nossa religião. A religião agradável para Deus é isso, é aquela em que você mostra generosidade. E o tempo inteiro no Antigo Testamento Deus estava sempre falando do cuidado com os órfãos e as viúvas. Você pergunta, bom, por quê? Bom, porque naquela sociedade, é bom nós entendermos, toda a sociedade de Israel era baseada exatamente em grupos familiares enormes. Esse conceito que nós temos de família, do homem, da mulher e seus 2, 3, 4 filhos, esse conceito moderno, isso era estranho na época. Quando se pensava em família, se pensava naquele conjunto maior. De tal sorte que quando existiam viúvas ou órfãos, pessoas que às vezes perdiam os pais e ficavam órfãos, eles não tinham ninguém naquela sociedade. Não existia um sistema social do Estado naquela época. E era tarefa, então, dos crentes, do povo de Deus, cuidar desses órfãos e das viúvas, mostrar compaixão. A palavra que ele usa é aqui nas suas tribulações. Possivelmente o que estava acontecendo aqui é que muitos daqueles cristãos, ao se converter ao cristianismo, de alguma forma tinham sido meio que abandonados dentro do judaísmo, por se tornarem cristãos. Nós temos alguma evidência de que os judeus eles tinham essa preocupação com os órfãos e viúvas, como eles se tornaram cristãos, provavelmente já haviam sido meio que abandonados. Então agora a igreja cristã precisava abrigar essas pessoas, ser generosa para com elas, mostrar compaixão. A ideia de tribulação, a ideia de sofrimento, eles estavam sofrendo, talvez padecendo necessidade. Então Tiago diz assim, olha, a religião pura com Deus e aqui a ideia de visitar não é você simplesmente ir lá para saber, não, a palavra grega que ele usa aqui é a ideia de você visitar com cuidado, demonstrar uma preocupação, é a ideia de cuidar mesmo. Então Tiago está dizendo, olha, aquelas pessoas que não têm ninguém, elas precisam de cuidado. Então essa é a religião verdadeira para com Deus, ela é prática, ela se manifesta em compaixão, de visitar aquelas pessoas que precisam em suas tribulações. Aqui Tiago está mostrando essa generosidade social, e isso é muito importante na vida da igreja. Às vezes nós encontramos pessoas na igreja que, de fato, por circunstâncias diversas, estão enfrentando muitas dificuldades financeiras, e a religião verdadeira é aquela que se mostra prática nessa área. A religião verdadeira é aquela que mostra essa generosidade social, e essa generosidade social ela é epitomizada. Essa ideia de epitomizar é você resumir, ela é resumida, né? Então ela é epitomizada exatamente nessa ajuda àqueles desamparados. A nossa religião ela precisa ser prática, verdadeira, não como alguns fazem, ok, você está padecendo, eu vou orar por você, vai embora, vai para a sua casa. Não. A religião, ela é prática. E a outra coisa que ele diz é que a segunda característica que Tiago aponta aqui para essa religião pura e sem mácula, verdadeira, ou seja, santa, além de visitar os órfãos e viúvas, é guardar-se incontaminado do mundo. Essa palavra incontaminado, mais uma vez, é uma palavra que tem quase o mesmo significado de puro e sem mácula, porque literalmente significa uma coisa sem mancha, sem defeito, puro. Essa ideia aqui, talvez seja até melhor do que a palavra da nossa tradução incontaminado, mas literalmente essa ideia é você deve se guardar puro, sem mancha, puro, de forma obviamente ética do mundo. E que mundo é esse aqui? Como é que a gente vai se guardar puro do mundo? A gente vai morrer, vai se autossuicidar, vai deixar de viver no mundo? Não é isso. A palavra mundo aparece 3 vezes aqui na epístola, no sentido desse sistema de valores. A palavra mundo aparece com vários significados na Bíblia, mas aqui o significado de mundo é esse sistema de valores ante Deus, esse mundo que tem valores ideológicos, filosóficos, religiosos, equivocados.
E a tarefa do cristão é, primeiro, ele demonstra esse cristianismo prático, vivendo um cristianismo prático, como? Cuidando com a língua, para a sua religião não ser vã, praticando, vivendo o verdadeiro cristianismo e mantendo-se separado de tudo aquilo que no mundo é errado aos olhos de Deus. Aqui o cristão ele precisa ter cuidado com o mundanismo. E o mundanismo ele nos afeta de várias formas, irmãos. O mundanismo é uma força terrível. Ele vem nos afetando na forma de pensar, muitas vezes. Nós vamos vendo cristãos começando a pensar como o mundo. Às vezes na forma de nos vestir, nós achamos que podemos ir com qualquer roupa para o culto. É como se para Deus não existisse um certo e errado. E às vezes nós começamos a nos despreocupar com a nossa forma de vestir, de nos comportar. Às vezes esse mundanismo tem a ver com os nossos ideais de vida. Pensamos apenas que a vida tem a ver com o aqui e agora, ganhar dinheiro, acumular. E às vezes vamos passando para os nossos filhos essa visão mundana, que ter sucesso na vida é ter um grande projeto financeiro, é se o seu filho fizer uma grande carreira. Nós vamos pensando, essas ideias mundanas, elas vão nos dominando. Estamos vivendo em um mundo mau, promíscuo, um mundo onde as pessoas perdem e perderam completamente o senso de valor do que é certo, do que é errado. Esse é o mundo que estamos vivendo. Então, qual a tarefa de um cristão? A religião verdadeira, você precisa não se contaminar com essa podridão. Você precisa pedir a Deus para você não se contaminar com essas ideias e valores que são podres. Aquilo que acontece nas universidades vem da cabeça de homens ímpios. As pessoas que estão na moda são pessoas ímpias. Os grandes pensadores no geral, não estou dizendo que nós não podemos ler outras obras além de cristãs, mas são ímpias. A forma deles pensar a sociedade é ímpia, a forma deles pensar o Estado é ímpia, a forma deles pensar a relação entre homem e mulher é ímpia, a forma deles pensar essa ideia do que é o ser humano é ímpia, e aí nós vemos hoje a ideologia de gênero. Então, nós estamos vivendo esse mundo ímpio. E o cristão precisa se manter incontaminado, sem mancha nesse mundo mau. E como é que a gente faz isso? Sendo fiel a Deus e a sua palavra. Esse é o nosso desafio. Então, o que é a verdadeira religião? Primeiro, você precisa controlar a língua. Não vai ter nenhum local bom para você, se você não aprender a controlar a língua. Não vai ter ninguém bom para você. Segundo, você precisa manifestar a generosidade. Essa é a religião verdadeira. Conhecer as verdades é imprescindível, mas preciso viver. O cristianismo, irmãos, é vida, é um caminho. Jesus não diz assim, eu sou um conjunto de proposições. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um estilo. É por isso que o tempo todo, Paulo em Efésios, ele descreve o cristianismo como um andar. É um andar, é uma vida. Não andeis como vocês andavam, andem desse jeito. É uma vida. O cristianismo é vida. É separar-se das coisas ímpias. E aqui nós temos várias doutrinas importantes. Por exemplo, nós temos a doutrina da revelação. Que doutrina maravilhosa encontramos aqui. A doutrina da revelação é que Deus se dá a conhecer aos homens através da criação. Nós olhamos para a natureza e sabemos que há um Deus criador. Há também essa revelação interior, essa semente religiosa que há no coração do homem. É por isso que o homem tem esse sentimento religioso, ele busca a religião. Em todas as sociedades humanas você vai ver o que? A religião, de forma errada. Então essas religiões naturais, todas elas são erradas porque partem do próprio homem buscando construir uma forma de chegar a Deus. E é por isso que Deus precisou se revelar de forma especial através da sua palavra, a Bíblia. E, sobretudo, através da vinda do seu Filho Jesus Cristo. Então, em Cristo e no cristianismo, nós temos a verdadeira religião, a verdade. E essa mensagem que nós temos que pregar, essa mensagem do exclusivismo cristão, o mundo vai odiar. No momento que você disser a alguém e ele perguntar, então quer dizer que só o cristianismo, só vocês estão certos? Sim. Todas as demais religiões estão erradas. Só existe um caminho que leva a Deus, é Cristo.
Porque a religião verdadeira não é construída pelo homem, é revelada pelo próprio Deus, conforme foi revelado na pessoa bendita de Jesus, que veio, que morreu e que ressuscitou. É a doutrina da revelação. Aqui nós aprendemos a importância do conhecimento revelado de Deus como fonte de toda a verdade. Onde está a verdade? Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 18, ele diz que Deus nos salvou pela palavra da verdade. Então agora, a partir da verdadeira religião, que é essa cristã, então não há nenhum problema em você usar a palavra religião para o cristianismo, dentro dessa verdadeira religião, cujos valores são revelados por Deus, não construídos pelo homem, dentro dessa verdadeira religião, eu conheço a verdade. E eu agora sei como é que eu adoro a Deus. Como é que se adora a Deus? Não como eu quero, mas como Ele quer. Aqui nós aprendemos sobre a importância da lei. Porque a lei tem 4 mandamentos, os 4 primeiros que se referem para com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Resume os 4 primeiros mandamentos. Mas nós esquecemos dos outros 6. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu falo mal, eu estou quebrando esse mandamento. O 9º mandamento, eu estou quebrando, eu não estou amando o meu próximo. A língua e o mau uso dela é uma quebra terrível de amor para com o próximo. Aqui nós aprendemos outra doutrina maravilhosa, a doutrina da santidade. Essa obra que o Espírito Santo faz, ele nos gera, nos dá vida. Essa é aquilo que nós podemos chamar essa santidade definitiva, no momento da salvação. Não apenas Deus nos regenera, não apenas há uma conversão verdadeira, não apenas nós somos justificados, adotados, mas nós também somos santificados, ou seja, há um sentido em que a santificação na salvação, ela é real, ela é definitiva, você já foi santificado, separado. É uma obra divina a santificação, mas é um outro sentido que essa santificação ela é progressiva, eu preciso crescer em santidade. E uma das formas que eu cresço em santidade é avaliando a minha religião, como é que eu tenho vivido a religião cristã, de forma bíblica ou de uma forma equivocada. Quantas religiões existem no mundo hoje? Eu perguntei hoje de manhã à inteligência artificial. Segundo ela, existem 4.000 religiões no mundo, aproximadamente. Muita religião, não é? A maior religião é o cristianismo, 2,3 bilhões de seguidores. Inúmeras religiões. Temos o cristianismo, você tem o catolicismo, a vertente ortodoxa, protestante, dentro do protestantismo, inúmeras religiões, fruto, sobretudo, do denominacionalismo americano. Quando a reforma ocorreu, você tinha poucas denominações, mas esse fruto do denominacionalismo americano, onde existiram dezenas de denominações e acabaram vindo para o Brasil. Criar uma igreja hoje não é difícil, aluga-se uma garagem, compra umas 30 cadeiras brancas, se diz pastor e começa. É simples assim. Mas onde é que nós encontramos a verdade? Onde é que eu encontro a verdade? Bom, a verdade está em uma pessoa, se você busca a verdade. O caminho para a verdadeira religião é o caminho revelado por Deus e não criado pelo homem. Talvez você esteja buscando o caminho. Então, se você está buscando uma religião, e todas as religiões humanas, e não a verdadeira, todas elas partem desse pressuposto, o homem buscando a Deus. Todas elas. Mas a religião bíblica verdadeira é exatamente o oposto, é Deus buscando o homem. É assim que começa, desde o início. Deus buscando pecadores, Deus se revelando a pecadores, Deus dizendo a esses pecadores como eles deveriam servi-lo, Deus orientando, Deus estipulando mandamentos, Deus mostrando a sua graça. Essa é a verdadeira religião, é aquela revelada. O Pai revela o Filho como sendo o centro da revelação, e o Espírito Santo então regenera o pecador para que ele conheça a verdadeira religião. Como é que eu conheço a verdadeira religião? Primeiro precisa haver uma obra de regeneração, para que o Espírito revele a você a palavra da verdade. É assim que tudo começa. Talvez você já tenha seguido inúmeras religiões, ou inúmeras vertentes do cristianismo, mas a verdadeira tem a ver
com essa revelação gloriosa de Deus em Cristo, conforme registrado nas Escrituras. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião sempre nos aponta um caminho de santidade prática. A verdadeira religião tem proposição, tem ideias. O cristianismo é isso. Existem doutrinas, dogmas, ideias extraídas da palavra de Deus. Mas o cristianismo é mais do que isso. É possível que alguém tenha todas essas ideias, todos esses dogmas, todos esses conceitos na sua mente, conheça inteiramente a confissão de fé, seja um reformado na sua mente, mas a sua prática de vida seja um desastre. E como é que você sabe disso? Quando ele abre a boca. Quando ele abre a boca, ele não é reformado. Ele mostra que a sua religião é vã, é fútil, é tola. Aqui Tiago nos ensina exatamente a verdadeira religião é prática, é o controle da língua, é a manifestação de generosidade com pessoas que precisam de ajuda, é separar-se das coisas desse mundo pecador. É isso, irmãos. É simples assim. O caminho da santidade prática é sempre um caminho de via dupla. Observaram? Tiago vai falar isso, e Paulo também, no texto que eu li, em Efésios, vocês observam que quando Paulo vai falar da santidade, ela sempre envolve deixar de fazer alguma coisa e fazer outra. Quem mentia, não minta mais, antes trabalhe. Quem falava mal, não fale mais, fale a verdade. Seus lábios têm que produzir graça. A santidade é assim. Então, o que é a religião verdadeira? Primeiro, deixa de falar. Controla a tua língua. Obedece à palavra de Deus. Coloque em prática o 9º mandamento. Coloque em prática isso. Deixa de ser maledicente, mexeriqueiro, fofoqueiro. Deixa de estar falando todo mundo. Tem cuidado com essa realidade que nós estamos vivendo hoje, que é um momento de grande fake news. Hoje nós estamos vivendo um mundo marcado por mentiras. Um mundo que não é mais confiável, as notícias não são confiáveis mais. Um mundo marcado por fake news, e às vezes nós estamos apenas reproduzindo essas mentiras, fake news. Fake news, para quem não sabe, fake é falso, né? News é notícia em inglês. Notícias falsas. Então nós temos que ter cuidado com isso, não estar reproduzindo, mandando vídeo sem ter certeza. Há muitos cristãos que parecem crianças. Eles não percebem que estão quebrando exatamente esse mandamento. Você está falando, veja, falar não é só na boca não, é quando você reproduz algo que a outra pessoa falou. Você está quebrando o mandamento do mesmo jeito, meu irmão. É mentira, então a gente tem que ter cuidado. O que é que a gente posta, o que é que a gente fala, o que é que a gente diz. O cristão precisa ter cuidado para não quebrar o 9º mandamento. Se você não sabe o que eu estou dizendo, vá lá, pega o catecismo maior e estude sobre o 9º mandamento. 9º mandamento. Jesus veio mudar a nossa vida e também a nossa língua. E Tiago, no capítulo 3, vai dizer que essa parte da língua é difícil. Porque nós temos essa tendência, e o tempo todo, vocês dizem, por que ele fala tanto, pastor, sobre língua aqui, Tiago? Porque tudo tem a ver com isso. Por exemplo, ele vai apontar no capítulo 1, no versículo 8, que nós temos essa tendência à duplicidade. O tempo todo nós somos duplos. Por um lado, nós queremos servir a Deus, mas queremos amaldiçoar o próximo. Bênção e maldição, o tempo todo. Aquela língua que você abençoa, você fala mal de outra pessoa que foi salva, que é seu irmão na fé. O tempo todo nós usamos, como ele diz no capítulo 4:15, a língua para fazer planos, para fazer juramentos, como ele fala de juramentos também, para orar, para confessar. O tempo todo nós estamos usando a nossa língua. E a religião correta é aquela que controla a língua. Deixa de fazer o que é errado, começa a fazer o que é certo. A fala precipitada é a ruína de uma pessoa, de uma família, de uma igreja, de uma sociedade. É um sinônimo de uma religião sem nenhum valor. E nós temos que, como servos do Senhor, aprender a ser e viver de forma diferente do mundo. E há muitas pessoas que às vezes vêm para o cristianismo, mas querem trazer aqueles hábitos mundanos. A
velhos. E nós somos chamados o tempo inteiro a viver a palavra de Deus. Faça um exame na sua vida. Você tem vivido a verdadeira religião ou a falsa? O seu cristianismo é prático ou teórico? Ele se manifesta desde a hora que você abre a boca, em atos de generosidade, em separação das coisas do mundo, ou não? É um cristianismo apenas de ideias, sem ação? Esse não é o cristianismo verdadeiro. E é por isso que nós temos que redescobrir a fé reformada experimental. O tempo inteiro, quando você lê Calvino, e a coisa que mais me impressiona quando você lê os reformadores, sobretudo Calvino, as Institutas, é quantas vezes ele fala sobre a piedade, sobre a ação, o conhecimento prático. Isso é a fé reformada, irmãos. Ela precisa ser experiencial, ela precisa ser experimental. Precisa viver a verdade. Senão, tudo que nós estamos fazendo é inútil, é vazio, não tem nenhum significado. Que Deus nos ajude a vivermos verdadeiramente a nossa fé, para que outras pessoas vejam em nós Cristo. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a vivermos um cristianismo verdadeiro. Quando nós vamos crescendo nesse mundo, todos aqueles hábitos pecaminosos, mundanos do velho homem, sempre querem se manifestar em nós. E além do nosso coração pecador, vivemos em um mundo com hábitos, valores, diametralmente opostos aos valores da Tua palavra. E o nosso desafio, como servos do Senhor, como povo do Senhor, é termos lábios santos, é termos vidas santas, é termos atitudes santas, é termos atitudes de generosidade, em meio a um mundo onde já não existe verdades absolutas, onde existe um inclusivismo errado, antibíblico, que nós possamos mostrar e ter a coragem de ensinar que só há um caminho que leva a Ti, que é Cristo. Nos ajuda, Senhor, nos dá coragem para viver nesse mundo de forma incontaminada, sem mancha. O tempo inteiro nós estamos enfrentando os valores e as ideias desse mundo, um sistema de valores bem distantes da Tua palavra. E eu quero te pedir pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelas crianças, pelos jovens, por cada sociedade interna da igreja, pelos diáconos, pelos presbíteros, por cada família aqui. Nos livra, Senhor Deus, da maledicência, do mexerico, das falas descaridosas. Que o Senhor converta aqueles que ainda não Te conhecem, que permanecem nesse pecado e que talvez permanecem porque nunca nasceram de novo. E aqueles irmãos que têm pecado insistentemente nessa área, que o Senhor tenha misericórdia, que haja arrependimento verdadeiro e que haja da nossa parte confrontação também, para não permitir que o mal se alastre em nosso meio. Que haja lábios graciosos em nós, que haja palavras que edifiquem. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.